Essa questão aqui, hein, do Enem 2024, ela envolve conhecimentos de análise combinatória. No entanto, se você é um treineiro, por exemplo, daria para resolver, ou pelo menos para eliminar elementos e chutar, entre aspas, uma quantidade menor de opções. O que eu quero dizer, eu vou falar já já, tá bom? Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção do hospital formará uma grande equipe com 5 médicos. Então sabemos que a equipe tem que ter 5 médicos, mas na seguinte condição, pelo menos, no mínimo, 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe e as opções estão aqui embaixo, as opções de resposta são maiores do que até o próprio texto, né? Coloquei aqui embaixo, senão não ia caber aqui, tá bom? Vamos lá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar aqui nas combinações possíveis de médicos e cardiologistas, né? Nos agrupamentos possíveis de médicos e cardiologistas. E se você é treineiro, você pode pensar também, tá? Nessas combinações ou nesses agrupamentos, mas pensando num elemento importante que são os conectivos desses agrupamentos. O que esse cara aqui está querendo dizer com isso? O que o professor está querendo dizer com isso? Vamos fazer o seguinte, acabei de te dar um spoiler, tá? A partir desse spoiler, você dá um pause, tenta pensar no exercício, no spoiler que eu dei e volta aqui para a correção. Você consegue? Se você já viu análise combinatória, você consegue, tá bom? Mas vamos lá, dá um pause aqui, pensa e volta para a correção. Estou aguardando você, vamos lá. Olha que interessante aqui, ó. Eu posso ter na equipe né, ou pelo menos 3 cardiologistas. Então, se eu tiver 3 cardiologistas na equipe, eu posso ter 2 neuros. Mas eu posso ter 4 cardiologistas, porque ele fala pelo menos 3. Se eu tiver 4 cardiologistas, eu vou ter um neuro. Mas eu posso ter 5 cardiologistas? Posso, tá? Porque ele não faz limitação dizendo que tem que ter pelo menos um neuro. Ele fala que tem que ter pelo menos 3 cardios. Se tem que ter pelo menos 3 cardios, se eu tiver 5 cardios aqui, eu vou ter 0 neurologistas. Agora, para você que não viu análise combinatória, você poderia eliminar algumas alternativas analisando o conectivo. Por quê? Eu digo que eu vou ter uma equipe com 3 cardios e 2 neuros, e uma equipe com 4 cardios, e uma equipe com 5 cardios, ou eu digo uma equipe com 3 cardios, ou 4 ou 5. Eu não posso ter 2 equipes iguais. Ou será essa equipe, ou será essa, ou será essa. O conectivo que liga essas possibilidades é o conectivo ou. E o conectivo ou, ele te remete a uma adição. Se ele te remete a uma adição, você poderia já eliminar a atividade A, B e D, porque elas usam uma multiplicação. Por exemplo, a atividade A, ou a alternativa A, ele fala em 7 fatorial, 4 fatorial, aqui, vezes E. O vezes é conectivo E, e eu estou usando o ou. O A, B e D, eles usam tudo conectivo E. Tá? Então já poderia ter eliminado 3. Se você não vê a análise combinatória, se você não viu, você poderia ter chutado entre a C e a E. Pelo menos você diminui a possibilidade de erro, tá bom? Mas vamos analisar aqui como análise combinatória, fazendo então os agrupamentos necessários em cada uma das situações. Como é que isso fica? Vou mostrar aqui, quer ver? Pois bem, primeiro vamos pensar o seguinte, ó, numa análise combinatória nós podemos ter um arranjo e podemos ter combinação nos agrupamentos. Se eu tiver uma senha que vai usar 3 algarismos, se eu falar que a senha é 734, se eu falar que a senha é 374, repare que eu mudei a ordem e mudou a natureza, são 2 senhas diferentes, eu faria o conceito de arranjo. Agora, se eu falar em combinação, olha só que interessante, eu vou fazer um agrupamento aqui. Se eu falar que dos médicos cardiologistas, numa equipe trabalhará a Ana, o Cláudio e a Beatriz. Se eu falar que trabalhará o Beatriz, o Cláudio e a Ana, eu mudei a ordem, mudou a natureza? Não, a equipe é a mesma, então eu vou usar o conceito de combinação. Então eu sei que eu vou trabalhar, por exemplo, 7 médicos cardiologistas agrupado de 3 em 3, porque eu tenho 3 para usar na equipe.
aqui? Eu tenho uma combinação de 7 e 3. Aí sobrou o que aqui? Sobraram 6 médicos, né? Na verdade eu tenho aqui 6 médicos neurologistas e eu vou ter uma combinação com 2 cardiologistas, tá? Por quê? Porque eu posso escolher desses 6 médicos neurologistas, eu posso escolher 2, ó. 3 cardiologistas, 7 para 3, 2 neurologistas, 6 para 2. Eu tenho aqui uma combinação. Eu vou ter essa equipe de 3 cardiologistas e essa equipe de 2 neurologistas. Eu vou compor essa combinação. Como é que fica essa combinação? Vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Pois bem, ó, eu tenho aqui uma combinação de 7 cardiologistas agrupado de 3 em 3, porque eu vou ter que escolher 3 cardiologistas entre 7. Então eu pego o fatorial da quantidade de elementos, 7 fatorial, sobre o fatorial das combinações, 3 fatorial, multiplicado pelo fatorial de elementos menos combinação. 7 menos 3 dá 4, então vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial. Você não precisaria nem ter feito isso aqui, ó. A única alternativa que dá essa possibilidade é a alternativa E. Mas mesmo que você continuasse, ó, eu tenho agora aqui 6 médicos, né, neurologistas que vão se agrupar de 2 em 2. Então é um agrupamento, esse agrupamento é uma combinação, porque se eu falo que vai ser o Carlos e a Ana, se eu falo que vai ser a Ana e o Carlos, é a mesma equipe. Então eu tenho o fatorial da quantidade de elementos, que é 6, sobre o fatorial, tá, de quantas combinações eu vou fazer, que são 2, multiplicado por elementos menos combinação. 6 menos 2 dá 4, multiplicado por 4 fatorial. Galerinha, eu nem preciso continuar o exercício. Está provado aqui que a alternativa correta era a alternativa E. Se você manja e entendeu agora combinações, faça o seguinte, faça isso aqui, se você for ver isso aqui, vai dar a continuação da alternativa E. Se você fizer isso aqui, vai dar a finalização da alternativa E. Mas se você está no Enem, você tem ali uma quantidade de minutos para você resolver cada exercício. E aqui está comprovado, tá? Não tem como ter errado de que a alternativa é E, porque as outras passam muito longe. Tem uma que combina isso aqui, acho que é a alternativa D, mas ele trabalhava o quê? Ele trabalhava a multiplicação e não a adição, né? Então ele trabalharia o conectivo E e não o conectivo OU. Então nós temos aqui que a alternativa correta é a alternativa E. E o Enem foi bonzinho porque você não tem que calcular quantos médicos, né? Ele só pediu a expressão. A expressão está aqui e ele dava a expressão em fatorial, já dava para perceber que era uma análise combinatória. Beleza aqui, galerinha? Beleza, então, espero que você tenha acertado, tá? E se você não entendia análise combinatória, espero que eu tenha dado uma esclarecida de análise combinatória aqui para você, tá bom? Eu sou Jeff Pezzetta, esse é o Nós na Mate, simplificando a matemática para você.